Olá, um agradecimento pelo gentilíssimo convite aos organizadores desse encontro sobre Jorge Amado. Um abraço muito especial ao meu amigo, escritor e acadêmico Antônio Torres. Jorge Amado é uma presença entre nós absolutamente solar para os brasileiros e para o planeta literário, que coincide muitas vezes com o planeta Terra. A alta qualidade da obra de Jorge Amado é para nós um sol que não se põe nunca, porque nos retrata, estamos dentro dele, assim como o próprio sol, inclusive, que é uma das figuras fundamentais da obra de Jorge, não fosse por uma espécie de derivação solar ou de adesão solar à própria vida, mas pelos componentes importantes que marcam a trajetória de Jorge, sempre um grande escritor, com grande imaginação, de uma melodia que jamais deixou de buscar uma orientação profunda, extensiva e elástica, e ao mesmo tempo o grande intelectual, que se sentia sempre atraído e desafiado pelas grandes contradições que também, de muitas maneiras, aconteciam na sua própria narrativa. É muito difícil encontrar um equilíbrio tão belo e tão justo como aquele de Jorge, porque não sequestrou a literatura para a promoção de outras ideias, que não fossem aquelas que respeitassem a dimensão eminentemente literária do processo, e nem tampouco exacerbou na sua qualidade e no seu papel de intelectual, fazendo uma espécie de segunda classe de beletrística. Jorge, portanto, desfruta e goza de uma plenitude absolutamente admirável. É um grande intérprete do Brasil. Veio de uma geração e leu a geração anterior, que interpreta o Brasil, digamos assim, uma geração que começa bem antes, é claro, em 1870, a grande geração daqueles que se deram conta de uma problemática ou de uma hermenêutica que era, de fato, compreender, que é o que estamos fazendo até hoje, compreender um país tão rico e complexo, com tantas camadas geológicas, abalos sísmicos e esse azul infinito, como no dia de hoje, que nos une Bahia e Rio de Janeiro, Niterói, justamente, onde agora me encontro, para dizer do meu entusiasmo sobre a obra de Jorge, aquela obra que era lida na escola, mas, apesar disso, não era uma leitura de fricção ou contrária, era uma leitura de paixão e de adesão, porque encontrávamos em Jorge, naquele período da minha adolescência, uma espécie de grande abertura para o cosmos e para a sensualidade que entrava em Jorge numa poética, uma das formas poéticas de entrada da própria obra de Jorge Amado. No que me diz respeito, de modo pessoal, lembro também de Zélia Gattai, sempre a partir de escrutínios literários, mas em Zélia a presença da figura italiana na sua história, nas suas memórias, tudo isso fazia com que eu amasse profundamente a Jorge e Zélia. Porque se de um lado eu tinha o Brasil profundo, esse Brasil, meu querido Antônio Torres, tão bem retratado por você, que tem uma filiação, como também tinha João Ubaldo, com o próprio Jorge. Claro, cada um com um CEP característico, um endereço particular, mas todos nós hoje somos marcados, direta e indiretamente, pela figura de Jorge Amado, pelos grandes sertões e todos os sertões que nos convocam, o sertão de Euclides, o sertão de Guimarães Rosa, ou pelo sertão de Afonso Arinos, toda uma complexidade sertaneja da apropriação poética e da promoção de uma ideia de uma hinterlândia brasileira, com características realmente, sobre todo e qualquer aspecto que a consideremos admirável. Por isso mesmo, Jorge, é um compromisso de leitura permanente com o Brasil, cujas contradições, aquelas que Jorge apontava, permanecem iguais, e cujo desafio literário se compõe justamente do grande desafio de manter a altitude e de apontar aquilo que é essencial ao espaço e ao domínio e à superfície literária, que são os seus compromissos estéticos mais profundos, que não se negociam por maiores que possam ser os valores. E eu acho, e aqui termino em poucas palavras,
que Jorge tem a felicidade de um Nazım Hikmet, o poeta turco, que conseguia dizer das contradições da sociedade e do seu grande amor, com Mayakovsky, igualmente, que conseguia fazer, por exemplo, grandes reivindicações políticas, mas não abaixava o poder literário e confundia, inclusive, o erótico nessa relação. Não é simples, é altamente complexo. Jorge conseguiu essa admirável polifonia, e em nome dessa polifonia que nós reconhecemos todos, enquanto brasileiros, leitores de Jorge e, por que não dizer, todos nós, sempre dentro da sua possibilidade, personagem de Jorge Amado. Sucesso para todos, abraço fraterno, saúde, esperança, vacina, adesão a todos os aspectos republicanos e democráticos da nossa vida. E viva a Bahia!